Então, sobre a web, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho do que é a web, a diferenciar a web da internet. E depois eu vou falar de como construir a sua primeira página web. Um pouquinho Ctrl+C, Ctrl+V, mas a ideia mesmo inicial é só um Ctrl+C, Ctrl+V. E só para vocês terem uma ideia de como é construir uma página, como funciona ela, né? Então, uma primeira pergunta, né, que a gente sempre tem é se o web é igual à internet, se é a mesma coisa, né? A ideia é a seguinte: a internet surgiu em 1969 com o nome de ARPANET e ela tinha um propósito muito mais militar e depois acadêmico. A web surgiu só em 89. A internet foi criada por pesquisadores nos Estados Unidos e a web foi criada por um pesquisador na Europa, né? Então, a internet é a maior rede de computadores e a web é simplesmente um programa, um dos maiores deles que roda na internet, né? E o que é a web, né, digamos assim, e o que a internet é em si? A web nada mais é que uma teia, um conjunto de documentos interligados entre si, isso que é a web. A internet é uma rede de redes de computadores, né? A mais famosa do mundo. E aí tem até uma diferença entre internet com I maiúsculo e I minúsculo. Quando você fala na maior rede de computadores, né, a rede mundial de computadores que a gente está conectado aqui, a gente fala da internet com I maiúsculo. A I minúsculo é qualquer tipo de internet, qualquer tipo de redes de computadores, né? Então você pode ter várias redes conectando outras redes, e não necessariamente elas são a internet, que é a internet como se fosse uma marca, digamos assim, né? E aí, como que surgiu a internet, né? Larry Hobbs estabeleceu o primeiro link da ARPANET, depois foi especificado um protocolo, ou seja, uma forma de comunicação, e depois eles implementaram uma família de protocolos e tal, não dá tempo de ficar falando sobre isso, né? Eu acabei reduzindo o slide aqui para ficar rápido. E aí várias grandes redes se conectaram à ARPANET, inclusive propósito militar e etc., mas não era, no início, visível ao público, né? Então o público não tinha acesso a elas. O surgimento dos primeiros provedores de acesso geral começou em 88, né? Em 92, o governo americano permitiu a conexão à internet com outras redes que não exclusivamente pesquisa. E o Tim Berners-Lee criou a www, que é a World Wide Web, que é a web, em 89, um físico por propósito de regulamentar para poder divulgar, né, documentos entre pesquisadores do centro de pesquisa deles, né? E aí uma dúvida, né? Se a web surgiu apenas em 89, o que era a internet antes dela? O correio eletrônico, antes da internet, o que acontecia? Existia o correio eletrônico não é web e é internet. A BBS é uma forma de comunicação um pouco mais, digamos assim, antiga também, um pouquinho antes assim, e às vezes você conectava direto à BBS para comunicar com outras pessoas, geralmente um propósito local, né, de pessoas de Belo Horizonte se comunicavam, entravam na BBS de Belo Horizonte. Existiam mecanismos de buscas que não usavam a web, o Gopher, que era uma questão pré-web, e ele também tem a propósito de conexão de documentos, mas eles criavam de uma forma hierárquica, como se fosse vários arquivos e diretórios, um dentro do outro. Um cliente de e-mail antigo, né, digamos assim, né, você acessava via terminal, que a gente chama, né, interface de comandos. Você tem um e-mail, né, que você teria uma forma assim mais simples de usar, assim, dessa forma. E você tem também a BBS, igual eu falei para vocês, né? Que é uns exemplozinhos que a gente tem de fórum, de BBS, que a gente tem. Aqui é o Gopher, né? Que é o antecessor da web, né? Que igual eu falei para vocês, é algo hierárquico, né? Você tem um item tem vários outros filhos nesse item, né? Digamos assim, tem uma hierarquia. A web, na verdade, é uma conexão a uma rede, não tem uma hierarquia entre documentos. E aí o Gopher era isso, né? Ela se aproximava mais, mas de uma forma hierárquica, e a web fez um formato de teia, né?